Atendendo a comentário de inscritos, nesse vídeo vou responder algumas dúvidas e também trazer algumas análises atualizadas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito de bonificações, como é que você faz para receber novas ações de forma gratuita e será que isso realmente tem um impacto no seu crescimento patrimonial a longo prazo? Segundo ponto, como ficam as ações preferenciais da CEMIG no caso de uma privatização? Galera, nós poderemos ter sim um prêmio de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias. Será que você que possui a CEMIG 4 poderia ser lesado nesse processo? Terceiro ponto, para dolarizar carteira, qual seria a melhor opção? A PetroRecôncavo ou a Kepler Weber? Quarto ponto, a Auren Energia poderia estar diante de uma forte retomada. A ação vem sofrendo muito nos últimos 12 meses, mas após a integração com a AS Brasil, poderíamos ter aqui alguma oportunidade. Quinto ponto, nós vamos falar um pouco sobre a Petrobras, vamos ver os principais indicadores fundamentalistas dessa ação e vamos falar também a respeito do possível reajuste de preços. Por que isso não deverá acontecer no curto e médio prazo? Será que isso é bom ou ruim para o pequeno investidor dessa ação? Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de investimentos, mas se as informações contidas aqui te ajudarem, peço que você fortaleça o meu projeto, se inscrevendo aqui no canal e deixando também um comentário, isso é importante para nós. Bora pro vídeo. Bom, inicialmente respondendo a pergunta do Cristiano, como eu faço para receber esse bônus que a CEMIG dá para os acionistas? É automático isso? Então, pessoal, uma das funções do canal é justamente esclarecer a dúvida do pequeno investidor, né? Então, essa bonificação de novas ações que a empresa concede para os seus investidores nada mais é do que um aumento do capital social da empresa, né? Então, vejam que ao longo do ano de 2024, a CEMIG propôs um aumento de capital social na ordem de 11 bilhões para 14,3 bilhões de reais, né? Com a emissão de novas ações no mercado, e essas novas ações foram emitidas a um valor nominal de R$ 5,00. Então, para vocês que tinham a proporção de 100 ações da CEMIG, receberam mais 30 ações e, em termos contábeis, essas ações entraram a um valor de R$ 5,00 lá na sua conta da corretora. Pessoal, esse valor só vale realmente aí para fins de imposto de renda, né? Na bucha você não pagou nada mais para adquirir essas novas ações. Um ponto importante é que bonificação sobre bonificação para os investidores de longo prazo vão multiplicando o número de ações que você detém daquela companhia. Mais um ponto crucial que mostra que é importante sempre trabalhar com visão de longo prazo. Vejam que as ações da Itaúsa ficaram bastante lateralizadas nos últimos 15 anos, né? Então ela já foi negociada lá atrás por R$ 8,50, por R$ 8,10. Entretanto, quando a gente olha o gráfico de patrimônio líquido dessa empresa, ela sai de um patrimônio líquido de 42 bilhões em 2014, alcançando agora 87 bilhões em 2023. Então, como é que o investidor conseguiu aumentar o seu patrimônio aqui se a cotação ficou praticamente lateralizada? Bom, recebendo sucessivas bonificações, né? Então, se a gente contabilizar de forma grosseira, foram 95% de novas ações bonificadas nos últimos 15 anos. Mas, na verdade, foi um percentual muito maior. Por quê, pessoal? Porque é bonificação sobre bonificação, né? Então, conforme você vai aumentando a sua base acionária, a nova bonificação vai trazer muito mais ações para você. Então, nesse estudo aqui, o investidor começa com 16.638 ações, investindo R$ 100 mil em janeiro de 2009 e vai terminar o ano de 2024 com 100.300 ações de Itaúsa. É claro que aqui ele também reinvestiu os dividendos, né? Mas de certa forma as bonificações ajudaram bastante a multiplicar o número de ações desse investidor. Então, permanecendo comprado em bons ativos, você segue sendo remunerado em várias frentes, com dividendos crescentes, programas de recompra de ações e também bonificações que pegam parte da reserva de lucro da companhia e transformam em aumento de capital social. Então vejam a importância, mais uma vez, de ficar comprado trabalhando com horizonte de tempo de longo prazo. Segunda pergunta vai responder a questão do tag along. Muitos investidores preocupados o fato da CEMIG 4 não possuir a proteção do tag along. Pessoal, é lógico que entre ter e não ter a proteção, eu preferia muito mais que tivesse o tag along, mas esse não é um fator de exclusão para eu investir na empresa, né? Então nós vamos analisar todo o cenário, a gestão operacional da empresa, a parte financeira, os lucros crescentes, o que essa empresa tem feito para gerar valor para os seus investidores. Mas no caso da CEMIG, com a potencial mudança de controle, cresce de importância realmente aqui o tag along. Mas como eu já falei com vocês, a estratégia principal da CEMIG é se transformar primeiramente em corporation, permitindo a entrada de maiores recursos em caixa, renovando algumas concessões importantes no médio prazo e a partir daí passar o seu controle para as mãos do governo federal. E essa transição em corporation também conta com a transformação das ações preferenciais em ações ordinárias. E vejam o que diz aqui o vice-governador do estado de Minas Gerais. No caso da CEMIG, para transformar a empresa em corporation, o estado exigiria um prêmio na conversão de ações preferenciais para ações ordinárias e, segundo o vice-governador, vai ter que ter um prêmio de controle. A transformação de todas as ações em ordinárias
ordinárias não vai ser de 1 para 1, mas o tamanho desse prêmio vamos ter que negociar com o mercado, para os minoritários não se sentirem lesados na operação, mas o prêmio certamente haverá. Pessoal, o mercado não é bobo. Vejam que enquanto nós temos as ações preferenciais sendo negociadas por R$ 10,50, entregando um dividend yield de 13,5%, as ações ordinárias são negociadas por quase R$ 15,00, entregando um yield de 9,7%. Hoje eu ainda prefiro comprar as ações preferenciais. Por quê? Porque ainda que haja um deságio na conversão de ações preferenciais para as ações ordinárias, eu não acredito que vai ser um deságio de 40%, que hoje é a diferença da preferencial para a ordinária, né? Então a ordinária é 40% mais cara que as ações preferenciais. Com base em que eu tiro essa conclusão? Justamente na transformação em corporation das ações da Vale. Então, fruto da transformação da Vale em corporation, nós tivemos a conversão das ações preferenciais em ordinárias em 2017. E essa conversão foi feita de maneira automática na proporção de 0,93, ou seja, um deságio de apenas 7% para as ações preferenciais. E hoje nós temos aqui uma diferença de 40% a favor das ações preferenciais da CEMIG. Então, dessa forma, eu acredito que haverá sim algum deságio na conversão aqui, mas não será um deságio de 40%, por isso eu sigo aportando aqui nas ações preferenciais da CEMIG. Agora que nós temos o comentário do Caio, o que me diz para dolarizar carteira e levar a longo prazo, ou até mesmo para carteira previdenciária? Petro Recôncavo ou Kepler Weber? Pessoal, eu acredito que o pequeno investidor tem que ser bastante criterioso na sua seleção de ações. Para ele sair dos setores perenes, que são setores que historicamente deram muito certo aqui no Brasil, como o setor financeiro, o setor elétrico e o setor de saneamento, ele tem que cobrar um prêmio para isso. A empresa tem que ter realmente ali uma estrutura bem diferenciada, com grandes vantagens competitivas de longo prazo, senão, a meu ver, não vale a pena sair daqueles setores que são mais perenes para sua carteira de investimentos. Agora, respondendo no tocante à dolarização da carteira, eu acredito que nenhuma dessas duas empresas cumpriria essa finalidade. Por quê? Primeiramente, a Kepler tem apenas 10% da sua receita voltada ao mercado externo. 90% é mercado interno, então dificilmente essa empresa vai conseguir catalisar a alta do dólar para dentro das suas receitas, sendo que uma parcela tão pequena é destinada ao mercado externo. Mas apesar de não ser uma empresa dolarizada, a Kepler tem excelentes indicadores fundamentalistas, trabalhando com indicadores de rentabilidade muito elevado, um ROI de 33%, um ROIC de 22%, tendo entregado um forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos e trabalhando com margens folgadas. Uma margem líquida de 15% é uma boa margem, sim. Inclusive é caixa líquido e está com valuation atrativo também, um PL de 7 vezes e um P sobre VP de 2,3 vezes. Ponto importante aqui, a empresa tem uma excelente recorrência na distribuição de proventos, pagando várias vezes ao longo do ano, o que torna essa empresa uma escolha potencial para uma carteira focada em dividendos. Por fim, o ponto mais importante é entender que a Kepler acaba performando junto com o agronegócio. Então nós tivemos um ciclo de alta muito forte do agro até o ano de 2022 e vejam como saltou o lucro da Kepler. Isso porque se o agronegócio está produzindo muito mais, ele vai ter uma demanda muito maior por silos de armazenagem. Entretanto, agora com a retração do setor agro, nós temos visto uma leve retração também dos lucros da empresa, mas me parece que ela sofre muito menos do que o setor em si, uma vez que tem uma receita bastante diversificada. Já a Petro Recôncavo comercializa com a Brava Energia e com a Petrobras, então vejam que ela fornece para players do mercado interno, então não existe uma dolarização real de receita aqui, apesar de saber que a valorização dessa commodity também é impactada pela flutuação de preço internacional. Olhando aqui os indicadores fundamentalistas, nós temos uma empresa relativamente descontada também, com preço-lucro de 7,7 vezes e um P sobre VP de 1 vez. Entretanto, indicadores de rentabilidade relativamente baixos, com um ROI de 12% e um ROIC de 10,9%, margem líquida muito alta que mostra o potencial de eficiência das operações da companhia, forte crescimento de lucros e receita nos últimos 5 anos e também uma empresa de perfil cíclico, pois percebam que durante o ciclo de alta do barril de petróleo, a empresa entregou seu recorde de lucros na casa de 1,1 bilhões de reais. Agora, com uma certa retração no preço do barril de petróleo, nós temos também uma leve retração dos lucros da companhia, mas ainda lucros relativamente estáveis se comparado com o ano de 2023. A Petro Recôncavo me parece uma aposta interessante para o longo prazo, tem entregado bons resultados, um bom controle operacional e remunerado muito bem via dividendos. Um dividend yield de 17% nos últimos 12 meses, mas provavelmente não irá se repetir com essa queda nos resultados. Entretanto, a empresa bem redondinha sim para a gente acompanhar de perto.
Na sequência, nós temos o comentário de um inscrito a respeito das ações da Auren. Gente, vamos analisar Auren. Pode ter uma retomada forte. Pessoal, pegando aqui o gráfico de lucros dos últimos 5 anos da Auren Energia, a gente percebe claramente um certo nível de instabilidade nessa lucratividade. Bem diferente da CPFL Energia ou até mesmo da CEMIG, que tem apresentado um forte crescimento dos seus lucros. Então aqui você já está comprando uma empresa que não tem um histórico tão consistente já no curto e médio prazo. Entretanto, quem investe em Auren hoje, investe acreditando numa melhora, numa potencial melhora das operações da empresa. Porém, a Auren fez uma jogada ousada em 2024, adquirindo as operações da ES Brasil. Ela vai integrar todos os ativos da ES Brasil dentro do seu portfólio, se tornando agora a terceira maior geradora em território nacional, um portfólio diversificado com ativos hidrelétricos, eólicos e também solares, uma geração de 8,8 gigawatts. Porém, a ES Brasil veio também com seu endividamento, incorporando a alavancagem da ES Brasil, que tem 11,7 bilhões em dívida líquida, o equivalente a 5,3 vezes o EBITDA. A alavancagem da nova empresa ficará em 4,9 vezes. Então nós teremos realmente um cenário desafiador para a Auren. Por quê? Porque a gente tem um ciclo de aperto monetário, uma expectativa de elevação a Selic para a faixa de 15% ao ano e uma companhia que agora com alavancagem de quase 5 vezes o EBITDA. É claro que a Auren pode fazer uma reestruturação, existem muitas sinergias operacionais e financeiras que vão gerar um retorno interessante para a empresa, porém, diante desse cenário de incerteza política e econômica, eu teria um pouco de cautela com as ações da Auren. Então eu só entraria nesse ativo ou até mesmo montaria posição, pelo menos até ver o quarto trimestre de 2024, que vai ser o primeiro resultado com a integração das operações da ES Brasil. E aqui nós veremos o impacto da alavancagem no resultado financeiro da companhia. Então um pouco mais de cautela com a Auren Energia, me parece sim uma empresa extremamente descontada, com P sobre VP em 0,63, mas sem dúvida uma empresa que requer maior cautela do pequeno investidor. Para você que é membro do canal, sugiro que você assista esse vídeo, inclusive tem uma planilha de apoio com as principais escolhas do setor elétrico, qual delas está mais redonda operacionalmente, quais seriam as minhas opções para aportes, considerando não só a alavancagem, mas os indicadores da empresa e o potencial de crescimento dos lucros. Você que ainda não é assinante, não dá mole, por apenas R$ 4,99 vai ter acesso a um conteúdo diferenciado. Por fim, uma análise de Petrobras, uma vez que, para a surpresa de zero pessoas, não reajusta os preços dos combustíveis. Pessoal, primeiramente nós temos aqui essa matéria que saiu no Valor Econômico no início de janeiro, dizendo que a defasagem de preços aumenta a pressão para que a Petrobras reajuste combustíveis. Os valores no Brasil estão com uma diferença estimada em até mais de 2 dígitos em relação ao mercado externo, devido à forte alta do dólar. Porém, segundo os analistas de mercado, a Petrobras não deve reajustar os preços por enquanto. E como vocês sabem, essa postergação em atualizar o preço do combustível é justamente em decorrência à inflação, que atualmente se encontra em 4,71%, bem acima da meta de 3% ao ano, então um reajuste para cima nos combustíveis vai impactar diretamente o IPCA, uma vez que a gasolina já vem sendo um dos maiores responsáveis pela alta do IPCA, e o principal índice que mede a inflação já registrou uma alta de 4,83% no ano passado. Então, a pressão dos combustíveis na inflação é um dos motivos pelos quais os governos adotam política de controle de preços. Atualmente, uma parte do risco de ser sócio do governo na Petrobras já está precificada nesse ativo. Hoje, a Petrobras negocia um preço-lucro de 5,6 vezes, um P sobre VP de 1,2 vezes e um EV/EBITDA de 3,25. Então, indicadores de valuation bastante amassados, ainda entregando um ROI superior a 20%, e um ROIC de 18,3%, uma margem líquida de quase 17% e um endividamento também bastante controlado. Então aqui nós temos uma das petroleiras mais descontadas do mundo. Mas eu evito esse tipo de ativo. Como eu falei com vocês, para a gente sair dos setores perenes, tem que ser uma empresa que tenha um diferencial competitivo acima da média e um risco muito menor. A empresa entregou um forte crescimento de lucros nos últimos 5 anos, pagou excelentes dividendos, mas estamos falando de uma empresa cíclica, cujo controlador é o governo federal. Pessoal, então não tem jeito. De uma forma ou de outra, você vai ter um risco adicional aqui, e eu particularmente prefiro evitar esse tipo de empresa na minha carteira de investimentos de longo prazo, apesar de entender que existe sim algum desconto frente ao valor justo desse ativo. Se você gostou desse vídeo, deixa para mim a sua inscrição e também o seu comentário que eu vou procurar responder ao longo da semana. Fica aí a minha pedida, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.